Oi, gente, boa noite. Meu nome é Beatriz, vim aqui apresentar um pouquinho para vocês da AI Business School. Antes de começar, só falando um pouquinho sobre as dúvidas, eu imagino que vão ter algumas durante a apresentação. Eu vou optar por responder todas elas no final, e eu peço para vocês que vocês mandem no Q&A do Zoom, que fica mais fácil para mim visualizar todas as perguntas para ir respondendo. Mas beleza, então vamos começar. Então, me apresentando, como eu falei, me chamo Beatriz. Eu nasci e cresci em São Paulo, tenho 18 anos, me formei no colégio em 2020 e atualmente estou no segundo semestre de IE. Eu estou fazendo um dual degree em Business Administration e Data and Business Analytics, então significa que em 5 anos eu tiro 2 graduações, uma em Administração de Empresas e outra em Análise e Programação de Dados. Eu vim aqui para a Espanha e estou em Madrid desde setembro de 2021. E eu optei pelo campus de Madrid, pelo AI Tower, porque para quem não sabe, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o IE tem 2 campos aqui na Espanha, um em Segovia e um em Madrid, e eu optei por cursar meus 5 anos em Madrid. Bom, então um pouquinho sobre a universidade, esses são alguns dos tópicos que eu vou passar sobre, começando com o campus. Então, como eu acabei de mencionar, o IE tem 2 campos, um em Madrid e um em Segovia, e bom, essas informações que eu vou passar agora servem tanto para você que está ainda pensando em escolher em que campus que vai estudar, ou se você não conhece nenhum dos dois, simplesmente vem aqui algumas informações para levar em consideração. Madrid é uma cidade grande, então tem mais de 3 milhões de pessoas, é a capital, é uma cidade super movimentada, e você vai ter a experiência de cidade grande. Então, quando eu falo experiência de cidade grande, é que você não vai estar simplesmente fechado às pessoas que você mora com ou às pessoas que você estuda com, mas você vai conhecer muita gente de outras universidades que estão aí também vivendo em Madrid a sua experiência universitária, então você tem uma experiência muito mais aberta. E o campus é o que eles chamam da torre, né, a AI Tower, que é uma experiência gigantesca de inovação e modernidade. Segovia é uma cidade pequena, tem aí 50 mil pessoas, mais ou menos, é uma cidade medieval, é super, super bonita, eu já visitei, fica a 30 minutos de Madrid em trem, super perto, e você acaba ficando um pouco mais com as pessoas da sua universidade, por ser uma cidade pequena. Então, você acaba tendo um pouco mais dessa experiência de campus life, por estar mais fechado às pessoas da sua universidade, às pessoas que você mora com. E o campus, ele fica dentro de um monastério do século XIII, que foi aí reformado para receber a infraestrutura do IE. Mas, enfim, aqui tem o próprio site do IE falando sobre morar e estudar em cada uma dessas 2 cidades, para quem quiser mais detalhes. Depois vocês vão ter acesso aí ao PowerPoint. Aqui tem algumas fotos aqui da torre, aqui a vista que a torre dá para Madrid. Ela é super nova, ela foi inaugurada aí em setembro de 2021. E aqui algumas fotos do campus de Segovia. Falando um pouco sobre os cursos que o IE oferece. Se você for comparar com os Estados Unidos, não tem tanta opção assim. Todas as opções de graduações e graduações duplas estão escritas agora nessa tela. Então, o IE é basicamente dividido em graduações e graduações duplas. As graduações são cursos que você tira um diploma em 4 anos. Vão desde matemáticas aplicadas e arquitetura, até direito, design, comunicação, enfim, são todos esses aí. As graduações duplas são combinações de alguns desses cursos, não são todas as opções, que em 5 anos você tira 2 diplomas. Claro, para você tirar um diploma em 4, 2 em 5, a graduação dupla, você vai trabalhar muito mais, você vai ter quase o dobro de aula, você vai ter mais trabalho, você vai ter mais prova, você vai ter mais lição, mas, enfim, nada impossível, eu faço, eu estou falando que é viável, também não é nada que você vai deixar de ter vida social, é só você saber que você vai ter mais responsabilidades. Algumas considerações. O campus vai depender da sua escolha de curso. Então, ele pode ser todo em Madrid, todo em Segovia ou dividido. Não são todos os cursos que têm todas as opções de escolha. Eu, por exemplo, na minha graduação de administração com análise de dados, eu tinha a opção ou de fazer 5 anos em Madrid ou de fazer 2 anos em Segovia e depois 3 anos em Madrid. Então, aí não vou entrar em detalhes porque cada graduação funciona do seu jeito, tem que entrar no site do IE e verificar como funciona. Além disso, dependendo do curso, existe turma da manhã e turma da tarde, para quem aí tem preferências por horários de estudo. As únicas turmas que não tem são turmas pequenas, que aí você vai ter uma turma, então não tem muita opção. Mas de resto, tem turma da manhã e da tarde, você pode expressar a sua preferência sobre estudar de manhã ou à tarde. Eu, por exemplo, estudo à tarde, adoro.
E as aulas têm sido híbridas no IE. Então, tem tido tanto aulas online quanto aulas presenciais. Posso falar que a frequência das aulas online tem reduzido cada vez mais. Eu tenho tido uma aula online a cada 2, 3 semanas. Tem sido bem, bem pouco mesmo. A aula online, ela sempre continua, na verdade, para alunos ou com suspeita ou confirmação de Covid, para não irem para a Torre ou para o campus de Segóvia com risco de infectar as outras pessoas. Então, na verdade, as aulas online agora estão mais como medida de segurança do que como método de ensino. E as provas têm sido, obviamente, todas presenciais. Vou entrar, então, agora um pouquinho nos extracurriculares que o IE oferece. Vou entrar primeiro nos labs, que eu acho que é uma das coisas mais diferentes que o IE oferece, e que para mim foi um grande diferencial que eu vi com todas as outras universidades que eu estava aplicando. Muita gente preza por começar a trabalhar muito cedo, por começar a ter experiência em empresas muito cedo, só que a maioria das universidades, assim como o IE, só deixa você começar a estagiar oficialmente a partir do 3º ano. Então, o Lab, ele é uma experiência prática de estágio no campus para os alunos de 1º e 2º ano. Então, são empresas super variadas, a maioria são europeias, que entram em contato com o IE em busca de um projeto de consultoria e um grupo de alunos, junto com o professor, que vai estar orientando aí o projeto, vai realizar esse projeto de consultoria para uma empresa. Então, você só pode fazer um laboratório por ano, e ele vai te convalidar por 3 créditos aí da universidade. E aí aqui embaixo tem alguns exemplos de quais são alguns dos possíveis labs. Então, tem finance, startup, tem de marketing, de slow fashion, de estratégia, enfim, tem vários outros aí que também não foram citados. E como funciona? Sempre vai ser no 2º semestre, então entre janeiro e junho, considerando que a gente começa aqui no hemisfério norte, o semestre em setembro, né? Nos 5 primeiros meses que você vai estar tendo aula, então de janeiro a maio, você tem que dedicar 4 horas semanais ao projeto. A partir disso, em junho, que tecnicamente seria seu primeiro mês de férias, você tem que dedicar diariamente 4 horas para o projeto. Então, você acaba abdicando aí um pouquinho do começo das suas férias para trabalhar, mas, enfim, para quem acha que a experiência vale a pena, é uma super oportunidade. Eu estou atualmente fazendo o Finance Lab, e como funciona? Você entra, você escolhe o lab que você quer fazer parte, dentro deles vão ter diversos projetos com diferentes empresas, você vai ser apresentado a cada um deles e você vai entrar no que você tiver mais interesse. Então, por exemplo, no de finanças, que é o que eu estou fazendo parte, tinham projetos relacionados a fundos de investimento, a investimento em esportes, a pesquisa de mercado, e aí você vai, enfim, entrar no projeto de consultoria que vai mais de acordo com seus interesses. Falando dos clubes, no IE tem mais de 100 clubes, tem realmente muitos, muitos clubes, e sempre está rolando evento, tem aí mais de 1.500 eventos. Tem 5 principais categorias de clubes que eles dividem, que são o Arts and Society, que é de, bom, enfim, relacionados aí à arte e sociedade, os relacionados à geografia, então clubes de nacionalidades ou de regiões, os clubes de esportes, os clubes professional, que eles chamam, que são relacionados a alguma questão profissional, então clube de marketing, clube de fintech, clube de economia, e os clubes de social and community, que são clubes geralmente relacionados com eventos ou atividades sociais. Cada clube funciona de uma maneira muito, muito diferente, e aqui tem o link aqui embaixo, com todos os clubes, para quem tiver interesse de entrar e ver. A única ressalva que eu faço é que em todos os clubes, pelo que eu vejo, eles funcionam da mesma maneira no sentido que existem membros ativos e participantes. Então, por exemplo, num clube de atividades sociais, os membros ativos são aqueles que vão atrás da ONG para entrar em contato, para organizar o evento, toda a logística, toda a questão de marketing no Instagram, e os participantes são aquelas pessoas que, dentro de uma ação específica, falam, quero participar desse evento, e fazem parte do evento. Os esportes são, sim, parte dos clubes, então uma das categorias de clubes são os esportes. Só entro aqui em méritos mais específicos, porque geralmente tem bastante dúvida, bastante gente que me pergunta sobre os esportes.
O IE tem uma gama absurda de esportes, esses são só alguns, mas tem mais, tem vários outros. E aqui, clicando em Download Athletics e aí Athletics Brochure, vocês vão ver todos os esportes e como cada um funciona, qual é a logística de cada um. Meu único comentário sobre é que alguns deles são competitivos, outros são simplesmente ambientes recreativos. Então, por exemplo, esportes como basquete, rugby, futebol, vôlei, você vai treinar semanalmente e você vai ter competições. Então, você vai jogar um campeonato anual, semestral, o que seja. Esportes como escalada, como tem grupo de caminhada, enfim, vários deles são só ambientes recreativos de pessoas que organizam eventos a cada 2, 3 semanas e quem está interessado se inscreve para fazer parte e se divertir. Falando sobre os languages, só um segundo, bem melhor. Falando sobre os languages, eu explico isso porque eu acho que funciona um pouquinho diferente do que em outras universidades. O IE oferece 7 línguas, então, espanhol, árabe, português, alemão, francês, chinês e inglês. E o que é importante de levar em consideração sobre isso é, para todo mundo que não fala espanhol, a partir do momento que você ingressar na universidade, eles vão exigir que você tenha um espanhol mínimo de B2. Então, para entrar na universidade, você não precisa falar nada de espanhol. Não precisa fazer nenhum teste de proficiência, nem nada. A partir do momento que você está cursando IE, você vai ser obrigado a fazer um teste de proficiência pelo Language Center, pelo departamento de línguas do IE. E caso você tenha um nível inferior a um B2, você vai tomar aulas de espanhol semestralmente até atingir esse nível. Eu, por exemplo, não precisei fazer essas aulas de espanhol porque eu tinha um DEL já, um TOEFL equivalente aí de espanhol, que eu tinha um nível acima de B2, então também já me convalidou. Mas a grande maioria dos meus amigos tem aula de espanhol. Relações Internacionais é o único curso que tem linguagens como matéria obrigatória, então eles não têm nenhum custo extra para fazer uma aula de língua, mas eles também não têm os créditos extras. Qualquer outro curso, você terá os custos extras, então você tem que pagar por mais uma aula, é um aumento aí no tuition, mas você também vai ter os créditos extras. Então é como se você estivesse cursando uma matéria a mais, língua é uma matéria a mais, você vai ter mais créditos no final do semestre. Enfim, para qualquer um. E aí, cada língua, eles oferecem diferentes níveis, até que nível de tal língua eles oferecem. Clicando aqui nos Courses Offerings, também vocês vão ter essas informações. Falando sobre os serviços que o IE oferece de apoio ao aluno. Acho que o mais importante deles, principalmente para o ponto que vocês estão agora, é o serviço estudantil. O serviço estudantil, ele faz com que a sua transição e adaptação para a Espanha seja o mais fácil possível. Então, você vai, durante o seu processo de application, receber um orientador pessoal que você vai ter e-mail e você vai trocar mensagens constantemente sobre documentação, sobre pagamento, sobre qualquer tipo de dúvida que você tiver. Então, eu até deixei aí o e-mail, caso alguém precise, tenha interesse, enfim, já fica aí. E não só isso, mas a partir do momento que você já teve a transição, eles ainda vão continuar em contato com você para você manter em dia toda a documentação que você precisa. Então, por exemplo, eu até hoje preciso ficar renovando um visto anual que eu tenho aqui na Espanha para continuar como aluno internacional estudante. Eles vão atrás, eles me avisam, eles agendam a minha ida na polícia. É só eu realmente ir e tirar meu documento. Eles facilitam muito todo esse processo. Também tem o Talent and Career Department, o Departamento de Talentos e Carreiras, que ajuda você com estágios e futuros trabalhos. Então, esse departamento é só para quem já está no IE, e a partir do primeiro ano você recebe um orientador pessoal para qualquer tipo de dúvidas ou oportunidades. Então, eu já tenho a minha orientadora, e qualquer dúvida que eu tenho sobre estágios, sobre como desenvolver uma melhor estratégia para eu alcançar os meus objetivos dentro de 4 ou 5 anos, eu falo com ela, eu posso marcar reunião, ela pode me ajudar a buscar oportunidades, e não só isso, mas eles, acredito que mensalmente, o departamento te manda e-mail
com novas oportunidades de estágio, com novas oportunidades de cursos. Então, é muito legal, é um departamento sempre muito ativo no IE para te ajudar. E além desses dois, também tem o office de cada curso. Então, cada curso vai ter aí um escritório, vamos dizer assim, que vai te ajudar com qualquer problema relacionado com as matérias do curso ou o próprio curso, avaliação dos cursos e professores, e qualquer problema que você tenha de, por exemplo, não sei se eu estou gostando do meu curso, eu quero mudar, eu estou com dificuldade em uma matéria específica, o que eu posso fazer para melhorar ou para me ajudar? Eu, no caso, faço parte hoje de 2 offices, porque eu faço parte do de administração de empresas e também do de data, que são separados, mas funciona super bem. Também o legal é que no final de cada semestre, quando você conclui uma matéria, você tem a oportunidade de avaliar o professor e o curso. Então, é uma forma de receber um feedback, da universidade receber um feedback dos alunos de como vai a satisfação deles, tanto com as matérias como com os professores. Além disso, é importante ressaltar que cada sala tem um tutor e que é muito, muito proativo em ajudar a sala com qualquer tipo de problema. Falando um pouquinho sobre depois do IE, então, o que as pessoas que se formam no IE fazem? Como é que é o futuro dessas pessoas? 92% das pessoas que se formam no IE conseguem um emprego dentro de 6 meses, então é uma porcentagem bem alta. 11% tornam-se empreendedores ou passam a trabalhar em startups e 20% começam a cursar mestrados. E aí a empregabilidade por região, acho que isso é uma coisa que também gera bastante dúvida, dado a universidade ser aqui na Espanha. A maioria acaba tendo seu primeiro trabalho na Espanha, então opta por, logo que se graduou, continuar na Espanha com um primeiro trabalho. Outros 31 ficam aqui na Europa, e aí porcentagens menores de Ásia, Oriente Médio, África e América do Norte. E aqui também são algumas das principais empresas que contratam pessoas saindo do IE. Bom, falando um pouquinho sobre alimentação e transporte aqui. Na torre tem refeitório, tem cafeterias e tem máquinas de comidas espalhadas pelos andares. Quando eu falo espalhadas pelos andares, é porque a torre tem 32 andares, é gigantesco. Então, tem que ter aí cafeterias espalhadas. O preço é ok, não é a comida mais cara do mundo, mas também não é barato. Então, como as pessoas sempre têm as aulas ou no período da manhã ou no período da tarde, não só eu, como a maioria das pessoas, acaba tendo todas as suas refeições ou em casa ou na residência em que mora. Porque ou é o tempo de você tomar café, ir para aula e voltar para almoçar, ou almoçar e sair para aula. Bom, aqui tem algumas fotos de alguns pratos de comidas meus, isso é tudo na residência, mas para frente eu vou entrar em detalhes, eu moro em residência, então aqui tem alguns dos meus almoços. Transporte, é importante ressaltar que aqui se andar muito, 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 a parte da cultura aqui, você vê as pessoas falando, é meia hora, vamos andando. Transporte público, ônibus e metrô te levam para simplesmente qualquer lugar e você chega em qualquer ponto de Madrid dentro de 30 a 40 minutos máximo usando transporte público. Eu, de ônibus, da minha residência até a torre, levo 35 minutos diariamente. É muito seguro, tanto caminhar na rua como usar transporte público, tanto de manhã, à noite, não tem problema nenhum. E o que acontece com os Ubers e táxis é que geralmente são caros. Então, não é tão comum você usar diariamente, dado o preço, porque não é um custo-benefício que justifique. Bom, falando aqui um pouquinho sobre residência e apartamento. O IE, tanto em Segóvia quanto em Madrid, não oferece moradia dentro da universidade. Então, você tem que buscar isso por fora. E aí, tem as duas opções de ou você optar por uma residência ou um apartamento. A maioria dos freshmen acabam optando por residências, por ter um estilo de vida mais fácil e você ter a oportunidade de conhecer também outros freshmen, outras pessoas aí do primeiro ano, todo mundo chegando, todo mundo se conhecendo. Mas também tem gente que desde o primeiro ano vai para apartamento, conheço um monte de gente que desde o primeiro ano está em apartamento, também se deu super bem, funciona super bem.
Algumas ressalvas de cada uma das escolhas. Algumas vantagens que eu vejo na residência, porque eu moro aqui, enfim, sou defensora de residências por morar. A comida pronta no refeitório facilita muito a sua vida, você só desce e come, e você acaba tendo maior diversidade de pratos, porque sempre tem aí 2, 3 opções de comidas. Você conhece outros estudantes que estão aqui também, muitos internacionais nas residências, então você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, é outro ambiente para você conhecer as pessoas. Obrigações como troca de roupa de cama, troca de toalha, limpeza de quarto, é realizada por você, então eu tenho 2 limpezas semanais, trocam semanalmente minhas toalhas de roupa de cama, evita também com que eu gaste tempo com essas atividades. E, óbvio, existem regras de convivência, mas também não é nada absurdo. Então, enfim, só para levar em consideração. O apartamento, o que eu vi sobre as variações de preço são gigantescas, então tem que procurar bem, tem que procurar com calma e tem que avaliar que região que você quer morar, quanto que você está disposto a pagar, porque as variações são gigantescas. E é muito comum ter flatmate, é difícil eu ver pessoas que moram sozinhas em apartamentos. É muito comum você dividir ou com amigos que você já conhece de antes, tanto com pessoas que, às vezes, eu conheço gente que que divide apartamento com gente que conversou na internet, falou, nossa, você vai pro IE também, começaram a conversar, viram que os dois iam morar em apartamento e optaram por dividir apartamento. E aqui são algumas fotos da minha residência, que era o que eu tinha para ilustrar. Falando sobre localização. O IE, ele fica no Passeio de la Castellana, que é uma rua que atravessa Madrid de norte a sul. Então, na verdade, o IE fica bem no norte, dá para ver aqui na foto, né? Tá bem para o norte. E é uma zona que não tem muito programa por perto, porque é uma zona comercial. Inclusive, se você ver aqui essa foto, na frente é a torre do IE, e atrás é a região que os próprios madrilenhos chamam de as 4 torres, que são as torres da KPMG, da PwC, eu vou ficar devendo de quem são as outras 2 torres, não me vem à memória agora, mas enfim, são 4 torres comerciais muito grandes e muito importantes, então acaba sendo uma zona cercada de área comercial. Mas Madrid, como cidade, é uma cidade de muitos programas, porque além de muito grande, é uma cidade muito histórica. Então tá cheio de restaurante, museu, parque, uma vida noturna muito, muito, muito ativa. Então é super incomum chegar ao final de semana e falar, o que você vai fazer? Não tenho planos. Você sempre vai ter planos, sempre tem muita coisa para fazer. E a maioria das pessoas, não todo mundo, opta por viver um pouco mais para baixo da torre. Tem gente que prefere morar perto da torre e quando vai fazer os programas descer, só que tem gente que prefere morar na parte mais ativa da cidade, vamos dizer assim, e subir para a torre para ter aula. Falando sobre cultura e pessoas. O que eu notei em Madrid desde que eu cheguei? Entre os jovens, acaba sendo uma cidade bastante internacional. Então, tem muito aluno de intercâmbio aqui, de Erasmus entre a Europa, e o IE acaba sendo uma universidade grande, então tem muito internacional no IE, que está espalhado por Madrid. Então, é comum eu andar na rua e eu ouvir muito inglês, ouvir francês, e ouvir diversos espanhóis aí da Latinoamérica. É uma cidade muito antiga, então tem muito programa cultural, tem muito museu, tem muito parque, tem muitas coisas históricas para você fazer aqui, e não só aqui, como aqui perto. Então, nada que você não possa pegar um ônibus ou um trem para visitar cidades cercas e que também tem histórias maravilhosas. A vida, como eu já acabei de mencionar, é muito ativa, sempre com planos. E um comentário que eu já vi muita gente falar daqui, que as pessoas são grossas ou acham que os espanhóis às vezes são muito frios. Eu não tenho essa impressão das pessoas. O que eu sinto é que as pessoas em serviços, então, garçons, pessoa que trabalha em caixa de supermercado, Ubers, acabam sendo pessoas mais diretas. Então, às vezes, não tem tanto uma cerimônia brasileira que a gente faz um pouco aí de parar para conversar, eles são diretos, mas nada de... não tenho a impressão que sejam pessoas grossas. A culinária é maravilhosa, muito, muito boa,
E, óbvio, como uma cidade internacional, você também, em restaurantes, encontra uma gigantesca diversidade aí de outras culinárias e gastronomias para comer. Não só em Madrid, como em Segóvia. A comunidade brasileira é muito, muito, muito unida. Então, eu conheço todos os brasileiros do IE, tanto de Madrid quanto de Segóvia. É comum que os de Segóvia venham para Madrid e todo mundo saia junto. Então, é muito gostoso fazer parte dessa comunidade. E não só dentro da comunidade brasileira, mas o IE, no geral, é um ambiente muito fácil de você fazer amizade. Então, eu sinto que são pessoas muito abertas e que também estão, assim como você, querendo conhecer pessoas novas, querendo ter um intercâmbio cultural, querendo fazer novas amizades. Então, é muito gostoso você fazer parte desse ambiente. Claro, você também tem que estar aberto a conhecer as novas pessoas, mas é muito, muito gostoso. E, bom, vou agora falar um pouquinho mais diretamente da minha experiência no IE e como tem sido esses primeiro semestre e meio. Então, primeiro entrando aí em por que IE. Por que eu escolhi fazer IE. Aqui tem algumas das informações, então começo aí falando pelos rankings. É a 19ª universidade no mundo em ranking de empregabilidade, então 19ª universidade do mundo que melhor emprega as pessoas que estão se formando, é a 6ª universidade do mundo em um ranking de satisfação do aluno. Então, é uma universidade que eu falo isso, eu sinto muito que o IE ouve o que a gente pede e realmente está preocupado com seus alunos e como seus alunos pensam e como seus alunos estão ou querem que as coisas funcionem. Obviamente, como levei muito em consideração vir para o IE pela questão da internacionalidade, então, além de 75% dos alunos serem internacionais, o IE tem mais de 130 nacionalidades. Então, não é só quantidade, mas também é diversidade dentro desse número. Além disso, morar em Madrid, para mim, sempre foi uma grande consideração. É uma cidade maravilhosa, muito agradável de viver, muito segura, muito bonita. Eu amo morar em Madrid. É uma imersão em tecnologia e cultura da inovação gigantesca. O IE sempre está se preocupado em estar com o mais novo, em estar se renovando. Para mim, isso é muito, muito importante. A questão de mentalidades e valores em comum com o IE bateram muito comigo. Então, para mim, simplesmente fazia sentido vir para o IE. Óbvio, a oportunidade de graduação dupla em Deira, que não é toda universidade que oferece, para mim também pesou muito o meu curso. E, óbvio, ter a oportunidade de estudar na Torre, no iTower, que é o maior campus vertical da Espanha, se não da Europa. Falando um pouquinho sobre minha adaptação e alguns comentários que eu acho importantes trazer. Como já mencionei, os universitários são muito, muito abertos e receptivos, não só primeiro ano, não só quem está chegando, mas as pessoas que você já conhece, que já estão morando lá há algum tempo, todo mundo sempre muito aberto. É um intercâmbio e um choque cultural gigantesco. Principalmente para mim, morei minha vida inteira no Brasil. Você vem, você conhece pessoas de lugares completamente diferentes, realidades completamente diferentes da sua, e é um intercâmbio cultural maravilhoso. O clima, verão parece muito Brasil, calor, 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 e o inverno bem, bem frio. Dá para notar até pela minha voz que venho sofrendo um pouquinho com o inverno, mas também nada impossível. Já mencionei aqui, adoro a culinária espanhola, é ótima, mas você encontra outras gastronomias, existem inclusive restaurantes brasileiros aqui, muito bem servidos, então culinária e comida não acredito que seja um problema de forma alguma. Quanto à questão de independência, eu falo isso não só por mim, mas por todos os meus amigos que eu observei de perto, porque morando junto na residência você acaba tendo um contato muito próximo. O primeiro semestre é um semestre de muita adaptação. Então, o primeiro semestre que você está morando fora de casa, que você está controlando os seus próprios limites. Então, muitas vezes você vai querer testar os seus próprios limites para criar a sua própria rotina e entender como você funciona e como a sua própria logística funciona. Então, para mim, no primeiro semestre foi muito difícil criar uma rotina, porque eu sempre estava querendo testar o que funcionava comigo e o que não funcionava. E para eu descobrir o que não funcionava, eu precisei errar muitas vezes. Agora, nesse segundo semestre, eu estou muito bem, estou já com rotina criada, super estabelecida,
Mas essa questão da adaptação no primeiro semestre, eu vi que é uma coisa que não aconteceu só comigo, mas também com muita gente. Como eu falei, serviços de polícia e de governo, eles acabam sendo um pouco burocráticos aqui, mas funcionam super, super bem. Só ler direito no site se você está seguindo com todos os protocolos, se você está levando toda a documentação que eles estão pedindo, se eles pedirem confirmação de, sei lá, se você marcar um horário para ir, aí eles vão pedir a confirmação do horário impressa. Se você não levar, você não vai conseguir, assim, pode ser a coisa mais burocrática, se não estiver seguindo, não vai funcionar. Só certifique-se que está tudo de acordo, que vai funcionar tranquilamente. Sobre saúde, é super, super, super importante ter seguro-saúde. O Student Service vai te ajudar com isso. Você vai, quando vier para a experiência, já vai ter que ter seguro-saúde funcionando. E com o seguro-saúde em vigor, tudo funciona super bem. Eu falo porque eu, pelas minhas contas, já vim para o hospital acho que 5 ou 6 vezes aqui em Madrid, todas funcionando perfeitamente bem. Tive que fazer prova de Covid, tive que fazer exame de sangue, tive que marcar consulta, fui para urgência, tudo funcionou. Tive a experiência completa e falo que tudo funcionou. Saúde mental também é super, super importante. O IE, ele oferece psicólogo, então é só você solicitar por que você vai ter acesso. E além disso, a universidade constantemente se mostra muito preocupada e muito proativa frente ao bem-estar do aluno. Eles ouvem muito os alunos. Sobre as minhas atividades extracurriculares. Eu faço vôlei como esporte, eu dou aulas para refugiados de Marrocos, parte do SDG Club, e eu estou dentro de um projeto de pesquisa em mercados e fundos de investimento no Laboratório de Finanças do IE. Simplesmente amo os meus extracurriculares, e eu acho que justamente por você ter uma variação muito grande aí de opções, você consegue se encontrar muito bem no que você gosta. Então, é isso. Para mim, os meus extracurriculares simplesmente completam minha rotina e melhoram minha semana. Falar um pouquinho sobre a minha rotina. Eu acho que eu já mencionei que eu estudo à tarde, então eu acordo de manhã, geralmente vou para academia, faço minhas lições, meus estudos que precisam aí estar em dia, almoço na residência e saio para ter aula. A aula geralmente vai das 2h30 às 6, das 2h30 às 7. Eu tenho 7 matérias fixas, mais humanidades. Então, humanidades é uma aula de humanas que é como se fosse um crédito de humanas que você precisa tirar pela universidade. Eles vão te dar uma gama, acho que de 15 opções de aula, e você vai escolher a aula que você tiver interesse em participar. O legal dessa aula é que ela vai misturar todos os cursos. Então, as minhas 7 matérias fixas são com uma mesma sala. Eu sou obrigada a ter essas aulas como se fosse sala de aula de ensino brasileiro regular. É uma sala fechada com tantos alunos e 7 matérias fixas. A minha aula de humanas, eu escolho, além de escolher a matéria, ela está misturada com todos os cursos, então é mais uma oportunidade de você conhecer pessoas novas. Eu, por exemplo, estou numa aula que não parece ter muito a ver com a minha graduação em programação, eu faço uma aula de liberdade de expressão, mas que eu adoro e também tive a oportunidade de ficar mais amigas de outras pessoas de outros cursos. Uma ressalva importante, o IE não tem rotina, tem padrão de aula, mas não tem rotina. Não é que toda segunda-feira você vai ter aula das 2h30 às 6, tendo tal matéria e tal matéria. Geralmente tem mais ou menos um padrão de horário, tem mais ou menos um padrão. Geralmente eu sei lá, microeconomia na quinta, mas muda. Toda semana muda, toda semana os horários mudam e as aulas mudam de dia. Então, você sempre tem que estar prestando atenção. Aí já vi um monte de gente hyper de aula, que já, putz, achava que minha aula era às 3, era às 2h30. Enfim, eu falo que geralmente começa às 2h30 e termina às 6, porque varia entre isso, mas sempre tem que prestar atenção. E aí volto para jantar na residência. Os meus extracurriculares são de segunda e quinta. Eu fico até mais tarde na universidade, porque das 8 às 10 eu treino vôlei. Às quartas, eu dou as minhas aulas de inglês, que são online, então às vezes eu opto por fazer na torre, eu ficar depois da aula na torre fazendo, ou eu opto por voltar e fazer aqui no meu quarto. E sexta, eu tenho sempre minhas reuniões do laboratório de finanças.
Final de semana, eu sempre reservo um tempo aí para trabalhos da universidade, para tudo que eu tenho que entregar e para lavar roupa. E aí, tudo que resta, eu sempre saio para comer com os meus amigos, para fazer programa e ir para as festas. Sobre amizades, eu acho que é a milésima vez que eu me menciono que é muito fácil interagir com as pessoas. E assim, é notável que língua em comum tende a unir as pessoas. Então, sim, todo mundo fala inglês. E eu tenho amigos que eu simplesmente só falo inglês com eles, porque é a única língua em comum que a gente tem. Só que é notável que as pessoas com línguas em comum tendem a se unir um pouco mais, às vezes, pela facilidade de comunicação. Então, óbvio, isso acontece claramente com a comunidade brasileira, nós somos muito unidos, mas não só isso. Eu, por exemplo, falo espanhol, então eu tenho muito, muito, muito amigo latino-americano. Latino-americano e espanhóis, porque falando espanhol às vezes facilita. Mas, enfim, também tenho amigos que eu só falo inglês com, é só uma tendência que eu percebo. É importante falar também que, para mim, a adaptação em Madrid foi muito, muito fácil, porque eu tenho as minhas amigas de vida comigo. Por sorte, eu tenho amigas minhas de 10 anos, de 14 anos atrás, que também vieram para Madrid, que também vieram para o IE, que não moram comigo, moram inclusive num apartamento, mas que, enfim, sempre serviram de apoio para mim quando eu precisei. Mas, além disso, eu tenho os meus amigos da residência, na verdade, as pessoas com quem eu mais saio, as pessoas com quem eu mais falo diariamente, as pessoas com quem eu mais interajo, são os meus amigos da residência. A gente sai para tudo, a gente almoça, tem todas as refeições juntos. Enfim, cada um está num curso, ninguém está na mesma sala, tem um que não está nem no IE, não está nem na mesma universidade, e ainda assim a residência é o que une a gente. Tem também aí os colegas de sala, eu vou ser bem sincera, na minha sala, não vem da minha sala os meus melhores amigos, tenho sim amigos da minha sala, saio com alguns deles, mas não são as minhas amizades mais ativas. E ainda assim, tenho as amizades do vôlei, que são incríveis também, na verdade, sou mais amiga das pessoas do vôlei do que da minha sala. Então, acho que onde eu quero chegar é que você vai ter muito ambiente para conhecer as pessoas. E você vai virar mais amigo às vezes por sorte ou por consequência de um ou de outros, mas não falta ambiente para você interagir e oportunidade de formar amizades. Só para terminar aqui falando um pouco sobre estratégia e esse momento de application que alguns de vocês estão, falando de time management, eu sempre tive uma agenda muito lotada, então a adaptação a entrar no processo de application não foi para mim um baque, mas também eu estava sob condições de quarentena, então eu não acho que falar sobre as minhas estratégias é muito aplicável, porque era um cenário completamente diferente. Sobre a minha escola, eu estudei, para quem é de São Paulo e conhece, eu estudei no Miguel de Cervantes, que é um colégio espanhol, então me preparou muito para a cultura, e eu acabei me graduando em 3 diplomas, no brasileiro, no espanhol e no bacharelato internacional. E eu posso falar para vocês que, de longe, mas de longe, muito longe, o IB foi o que mais me preparou para as demandas de trabalho na universidade. Sim, é notável na minha sala as pessoas que fizeram IB, porque são pessoas que vêm mais preparadas para trabalhar, arcar com demanda e vêm preparadas. Nada que as outras pessoas não tenham, mas às vezes eu acho que é um treino que o IB te traz de que a universidade vai te demandar e tem gente que precisa aprendê-los na universidade, as pessoas que fizeram IB já vêm com isso preparado. Enfim, falando sobre meu terceiro colegial, também é difícil de falar sobre estratégia, porque eu estava sob quarentena, com prova online, enfim, não é muito aplicável, né? Mas, óbvio, sempre focando em manter notas altas. Sobre as provas internacionais, eu fiz o curso do Daqui para Fora para o SAT, e o que me ajudou muito foi muito exercício e prova antiga. Eu sempre falo que o SAT ela é uma prova de desenvolver estratégia, então você precisa desenvolver a sua estratégia, o que é melhor para você, focar em como você acha que você vai conseguir atingir uma melhor nota, e focar nessa estratégia. Então, testar muito ela em várias provas, em vários exercícios, para ter certeza que essa estratégia vai levar você para o melhor resultado possível que você consegue atingir. E outra coisa, com SAT, consistência é muito importante você diariamente, pelo menos semanalmente, tá trabalhando nos estudos aí, nas provas de SAT. Sobre extracurriculares, eu acho que é uma coisa muito pessoal, muito, 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 mas, enfim,
só venho mencionar brevemente aqui os meus para dar uma noção. Eu tive 9 anos de vôlei competitivo no Pinheiros, um clube que fica em São Paulo. Eu tive 2 ou 3 projetos sociais de iniciativa autoral que eu, com um grupo de amigas, criei, desenvolvi, enfim, trabalheira. Fiz um estágio em uma fintech, aproveitando a pandemia, fiz cursos online e também ganhei algumas medalhas e premiações em competições de matemática, de consultoria, enfim. Mas, basicamente, eram esses meus extracurriculares. E agora eu abro, então, um pouco para dúvidas. Aqui tem meu e-mail, meu WhatsApp, caso eu não responda a todo mundo, ou, enfim, caso surja uma dúvida depois, podem me chamar tranquilamente. Vou abrir aqui as dúvidas. Eu tenho interesse em cursar relações internacionais e aí requer algum idioma específico. Para ingressar na universidade, o único obrigatório é o inglês. Você precisa falar inglês, porque os cursos são tudo em inglês, as aulas são todas em inglês, então inglês você precisa ter. A partir disso, eles vão pedir o seu teste de proficiência em espanhol, dado o fato que você está na Espanha. Caso você já tenha um nível acima de B2, você não é obrigado a cursar, mas, por exemplo, faço relações internacionais, tenho um nível B2, mas quero chegar no nível C1. Você pode. A questão com relações internacionais é que você tem que fazer uma língua obrigatoriamente, que obviamente não seja inglês e que, sendo sua língua nativa português, não seja português. Então, você vai ter que fazer uma outra língua, sendo francês, alemão, chinês. E, se você quiser fazer mais uma, você pode fazer 2 em relações internacionais. Você pode fazer 2, obrigatoriamente tem que fazer uma. A residência tem quartos individuais? Tem. Então, tem quartos divididos, é a minoria, porque as pessoas que vêm morar em residência preferem ter o seu quarto, sabe? Você já tem muito espaço de confraternização, você precisa do seu quarto para você. O meu quarto, no caso, é individual. Eu tenho minha cama, minha mesa, uma mini cozinha com pia, micro-ondas, geladeira, e o meu banheiro também. Isso é muito importante. A maioria das residências aqui é tudo banheiro privado, não existe essa de banheiro de andar, cada um com seu banheiro. Qual o custo da facul? A universidade, vou falar aqui o que eu tenho de memória. O custo anual por uma graduação simples é 21 mil. Por uma graduação dupla é 23. Fora os custos de moradia, porque eles não estão inclusos no custo da faculdade. O que eu acho importante ressaltar nisso é que o IE dá, sim, muitas bolsas, tem diversas, eu acho que mais de 15 ou 20 oportunidades de bolsas diferentes, tanto por necessidade quanto por mérito acadêmico, então não falta oportunidade. E além disso, além de dar muitas bolsas, eles têm uma coisa que chamam Honors Program, que caso você tire, é um programa de honra, caso você tire 10 numa matéria, você gabaritou a matéria, eles não vão te cobrar o custo dessa matéria. Então, caso você ainda não consiga a bolsa, você tem a oportunidade de entrar para o programa de honra, gabaritou uma matéria, você não paga por ela, você recebe ela do IE, vamos dizer assim. Como você encontrou sua residência? No próprio site do IE, eu deixei na parte, tem um slide que eu estou falando de Madrid, Segóvia, e tem Studying and Living. Então, você entra na parte de living, de morando em Madrid, aí você entra, dentro do site do IE, vai ter uma aba, residências, e aí você vai ver todas as opções de residências que estão filiadas ao IE. Isso é óbvio, pode pegar umas que não está afiliada, com certeza, mas eu encontrei a minha lá. E, inclusive, 70%, 80% da minha residência faz IE. O IE tem algum programa de intercâmbio ou dual degree com outra faculdade? Sim. Para quem faz graduação simples, é no 3º ano. Para quem faz graduação dupla, é no 4º ano. Então, sempre um ano antes de você se formar, você tem a oportunidade de fazer ou um estágio ou um intercâmbio. O intercâmbio tem com muitas universidades na Europa, tem com universidades nos Estados Unidos, como acho que U Michigan, Northwestern,
e o CSD, enfim, não tenho todas de memória. Mas também tem com o Brasil, acho que faz com a GV no Brasil, se alguém tiver interesse de, no meio do degree, voltar para o Brasil, tem oportunidade também. E, enfim, as oportunidades de universidades vão variar também um pouquinho com o seu curso. Tem uma pessoa aqui me perguntando sobre lazer. Eu morei em Londres por muito tempo, tenho medo de ir para Madrid e achar um pouco mais parado. Olha, eu falo para você que a vida em Madrid é muito, muito, muito ativa. Não só diurna como noturna. Tem muito programa, tem muita festa, tem sempre coisa para fazer, sempre. Então, para quem aí gosta de sair, não é falta, não falta oportunidade. As residências são pagas mensalmente e rachado entre os estudantes ou é dado pelas universidades? Não, você tem que pagar a parte. Elas são pagas, se eu não me engano, mensalmente, e cada um paga pelo seu quarto. Então, se paga diretamente a residência. Qual que é o custo de vida com a residência? Muda bastante, porque cada residência, dependendo da localização, principalmente, vai mudar muito. Então, Madrid é uma cidade grande e as localizações afetam muito os preços. Mas, enfim, eu, pelo que eu me lembre, pago 1.400 mensais, mas, de novo, isso varia muito, 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 muito. Tem coisa muito mais cara e tem coisa bastante mais barata. A prova para entrar no IE é o SAT mesmo? Bom, tem uma ideia de nota mínima para entrar. Ingressar no IE tem duas formas, ou fazendo a prova do IE, ou fazendo o SAT. Eu tenho amigas que fizeram a prova do IE, falaram que é super tranquilo, não tiveram nenhum problema em fazer, e eu fiz pelo SAT, porque como eu também apliquei para os Estados Unidos, não tinha por que eu fazer mais. São muito os alunos que estão fazendo parte, não só como uma nota, mas como toda a bagagem cultural e intelectual que esse aluno vai aportar para a universidade. Então, óbvio, é sempre importante você tentar aí atingir seu máximo potencial, mas eu não focaria tanto em só atingir essa nota, mas sim se mostrar para o IE como uma pessoa muito completa. Os Athletics ficam na própria torre, no caso de Madrid? Então, depende um pouco dos esportes. Futebol, não, basquete, futsal, handball, vôlei, ficam tudo no poliesportivo da torre. Natação também, tem piscina dentro do IE, você pode pagar para usar, enfim, a natação também é lá. Alguns esportes, o treino são no campus antigo de Madrid, que fica para baixo, fica perto de onde eu moro, na verdade, porque é onde tem, por exemplo, campo de rugby, campo de futebol, mas aí vai depender muito do esporte. Se você precisa do SAT, se fizer o IB? Sim, precisa. Ou fazer a prova, ou fazer a prova do IE, ou fazer o SAT. O IB é um plus. E eles vêm com muitos bons olhos o IB, gente. É bem legal. Que programas você recomenda fazer como extracurricular para entrar na faculdade? Eu sempre acredito que os extracurriculares são uma coisa muito pessoal e elas têm que estar muito de acordo com os seus interesses e com o seu curso. Então, óbvio, eu falei aqui dos meus, e os meus, de certa forma, estão relacionados com o que eu gosto e com o que eu estudo, porque também o que eu gosto e o que eu estudo andam juntos. Então, é muito difícil eu falar especificamente para alguém. O que eu sempre falo tente sempre mostrar muita coerência entre as coisas que você faz diariamente, os seus extracurriculares, as coisas que você gosta e como isso reflete no que você quer estudar. Como é o custo de vida em Madrid? Bom, falo para vocês que morar em Madrid não é a coisa mais barata do mundo. Você está numa capital europeia, então, enfim, e também o euro não está baixo, mas eu acho que sempre existem alternativas. Então, tem gente que gasta dinheiros absurdos, e eu já vi contas de restaurante medonhas,
mas isso não faz parte da minha experiência, por exemplo. É caro, para mim, viver aqui já é caro, então, sempre tem abismos de diferença entre as pessoas e o que cada um está disposto a gastar, mas mesmo, eu digo, num estilo de vida mais normal ou mais, enfim, comum, ainda é caro pelo preço do dólar e por você estar numa capital europeia. Tem muita gente me perguntando as notas que eu tirei. Gente, eu juro para vocês que eu não tenho nem certeza quanto que eu tirei, mas no meu SAT e TOEFL, porque você também precisa fazer TOEFL para entrar. Acredito que eu não mencionei isso, mas precisa fazer TOEFL. Mas como eu já mencionei antes, óbvio, é importante você sempre mirar na sua nota mais alta, mas o IE valoriza muito você como um novo aporte cultural e intelectual para a universidade. Então, eles estão muito mais interessados em ver como que você pode agregar para a universidade do que propriamente quanto que você tirou. Bom, estou abrindo aqui até umas perguntas que estão no bate-papo. O que te fez escolher a Espanha para estudar? Bom, vamos lá. Eu acho que a experiência de uma universidade na Europa é muito diferente da experiência universitária nos Estados Unidos, no sentido que nos Estados Unidos eu tenho a impressão de que você acaba tendo, são campos gigantescos, maravilhosos, mas você acaba ficando um pouco mais envolvida num campus life, numa vida cerca ali ao campus, aos universitários daquela mesma universidade, e aqui eu sinto que é uma oportunidade muito mais aberta. Então, eu vivo IE, mas eu também vivo Madrid. E eu amo, amo, amo a cidade. Então, como eu já falei, é uma cidade super bonita, super agradável, super segura, com muitos programas. Qual foi o seu maior desafio? O que você achou mais difícil no processo para entrar para IE? Eu acho que, na verdade, não foi o que, na prática, eu achei mais difícil, mas o que eu tinha mais medo, ou o que me deixou mais nervosa durante o processo, foi a fase final de entrevista, porque, como eu falei, como o IE valoriza muito você como pessoa, eles entrevistam todos os alunos. A fase final do processo seletivo é entrevista e é mandatório para todo mundo. Então, eu tava com muito medo, tava muito nervosa para minha, sabe? Sempre aquele medo de, será que eles vão gostar de mim? O que que eu tenho que falar? Eu vou ser eu vou falar o que eles esperam que eu seja, o que eles esperem que eu fale. É uma coisa que eu surtei um pouco, mas o que eu posso falar é, seja você, e eles já te conhecem minimamente pelo seu perfil, eles já te conhecem minimamente sobre o que você mostrou para eles no seu application, então nos seus textos, no seu currículo, no seu, de certa forma, também nas suas notas, então simplesmente seja você. Minha mãe respondendo aqui pergunta de pergunta de alguém que me perguntou os custos da residência, tá aqui, 1.500 por mês com alimentação, então também não gera nenhum custo extra de alimentação. Oferecem desconto na faculdade para quem possui um trabalho? Então, vou falar do que eu sei, talvez eles possam criar aí oportunidades específicas, mas pelo que eu sei, alunos de primeiro e segundo ano não são autorizados a trabalhar oficialmente. Então, a única forma de você trabalhar, de você ter um estágio, é por meio de uma autorização do IE, então, é por meio do IE te fornecer essa contratação. Caso contrário, você não pode trabalhar nem que seja num supermercado, numa loja como vendedor, você não tem essa autorização. Se eu já estudo em escola americana e falo inglês fluente, eles vão pedir o TOEFL? Sim. Vai ter que fazer parte do processo, parte do procedimento deles. Eu tenho quase certeza absoluta que eles vão pedir. Quais eram as suas matérias no IB? Acho que é até importante eu falar sobre isso, porque às vezes as pessoas surtam um pouco sobre ter um IB muito diretamente relacionado ao seu curso, e não foi o que aconteceu comigo. Na minha escola, eles não me davam a opção de eu escolher minhas matérias, então eu fiz
high level, espanhol, inglês e português, e eu fiz matemática standard level, não tinha ainda aquela divisão de matemática, eu fui o último ano a não ter essa divisão. Fiz história de humanas, para você ver, não tem nada a ver, e fiz física. Então, óbvio, sempre que você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada com o que você gosta, relacionada com o seu curso, eu encorajo super. Mas não é que, não é porque eu não fiz business no IE, né, eu não fiz business no IB, que eles não vão me aceitar no curso de business. Não tem nada a ver. Como é a questão de visto pós-faculdade? Você ainda pode ficar em Madrid? Eu acredito que sim. Não tenho, essa é uma pergunta que eu não tenho certeza da resposta, mas eu acredito que sim, considerando até, principalmente, que muitos dos alunos são empregados logo após sair da universidade. Se você tem a oportunidade de emprego, você ainda pode continuar na Espanha. Então, é isso, gente. Eu acredito que eu consegui responder aí a maioria das perguntas. Se ainda ficou mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, ou surgir outra dúvida, não tenham problema em me mandar mensagem, e-mail ou mensagem, preferivelmente mensagem, porque eu leio mais rápido. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado aí vocês com a decisão sobre o IE. Prazer, gente. Tchau, tchau.